Você já teve razão. E mesmo assim perdeu? Já saiu de uma discussão com a certeza de que estava certo, mas de alguma forma foi calado, ridicularizado ou simplesmente ignorado? Isso acontece porque no mundo real, lógica não vence. O que vence é percepção, emoção, ritmo e, principalmente, domínio silencioso da atenção do outro. Discutir não é trocar ideias, é disputar território. Quem vence uma discussão muitas vezes não é quem sabe mais, é quem sabe usar as palavras como armas e o silêncio como estratégia. E se você acha que isso é apenas coisa de políticos, advogados ou grandes manipuladores, está enganado. Isso acontece todos os dias, em casa, no trabalho, no amor. O que você está prestes a aprender aqui vai muito além de frases prontas ou truques de oratória. Este vídeo é sobre poder psicológico. É sobre como fazer com que a outra pessoa sinta que está perdendo espaço, mesmo quando ela acha que está ganhando. É sobre vencer sem parecer agressivo, impor ideias sem levantar a voz e conquistar respeito sem precisar se justificar. Você não vai precisar gritar, nem convencer ninguém com força bruta. Vai aprender a conduzir a conversa de forma estratégica, fazendo perguntas que desmontam o outro sem que ele perceba. Vai saber identificar pontos de ruptura, usar o silêncio como uma navalha e sair de qualquer debate como quem sai de um jogo de xadrez, com a cabeça erguida e a vitória nas mãos. Enquanto a maioria tenta provar um ponto, você vai aprender a apontar a direção. Enquanto a maioria briga para ser ouvida, você vai saber exatamente o que dizer para ser lembrado. E ao final desse vídeo, quando você dominar as armas da persuasão, algo vai mudar na sua percepção. Você não vai mais se sentir intimidado em nenhuma conversa. Porque vai perceber que, com as técnicas certas, qualquer ambiente pode ser controlado. Qualquer pessoa pode ser influenciada. E qualquer ideia, se bem apresentada, pode ser irresistível. Se você já se cansou de perder discussões injustas, se você já se frustrou por não conseguir ser compreendido, se você quer aprender como vencer sem precisar humilhar, então esse vídeo é para você. Você não entra numa guerra atirando. Você entra observando. A primeira arma de um persuasor não é a fala, mas a escuta. Não importa o quão bom seja o seu argumento. Se você falar na hora errada, com o tom errado, da forma errada, tudo desmorona. O ritmo da conversa é como o compasso de uma dança. E quem domina esse compasso controla tudo: o fluxo, o foco, o tempo de reação do outro e, principalmente, o impacto das palavras. Quando alguém começa uma discussão exaltado, é natural que o outro se defenda ou reaja no mesmo tom, mas o verdadeiro estrategista não responde na mesma frequência. Ele quebra o ritmo, ele pausa, ele muda a cadência da fala, o volume, a velocidade. Ele transforma o campo de batalha num teatro, onde ele dita a luz, o cenário, a trilha sonora e o desfecho. Imagine que a outra pessoa é uma música acelerada. Você não toca a sua guitarra no mesmo tom frenético. Você segura a nota. Você entra atrasado de propósito. Você desequilibra o outro com a sua calma. Isso ativa a dúvida, a insegurança, a suspeita de que você está vendo algo que ela não está. Que você está no controle, mesmo que em silêncio. Dominar o ritmo da conversa é como desacelerar o tempo. Enquanto o outro queima energia tentando vencer pela força, você se posiciona com elegância, estratégia e um leve sorriso que desarma qualquer ataque. E a cada segundo, você planta a ideia de que quem tem pressa, perde. Quem se exalta, se entrega. E quem controla o tempo, comanda o resultado. Imagine uma negociação tensa entre duas empresas. Um executivo chega agitado, exigente, pressionando por respostas rápidas. O outro, sentado com postura impecável, apenas ouve. Pausas longas. Silêncio estratégico.
Quando finalmente fala, ele repete a última frase do oponente, como se estivesse refletindo com mais profundidade. Você disse que precisa disso até sexta. Por quê? A pergunta devolvida com calma força o outro lado a se justificar. E quem se justifica, perde território. Esse é o poder do ritmo. Ele altera a posição de ataque e defesa sem uma palavra agressiva. E funciona em qualquer ambiente, na faculdade, num tribunal, num encontro ou numa briga com um parente. Aquele que domina o ritmo da conversa parece mais preparado, mais inteligente, mais confiável. É como se o próprio ambiente conspirasse a favor dele. Um dos maiores erros que cometemos em discussões é tentar ser mais rápido, mais eloquente, mais forte. Mas a mente humana respeita o silêncio mais do que o grito. O silêncio é desconcertante porque nos obriga a olhar para dentro. E quando você cria esse vazio na conversa, o outro preenche com ansiedade, dúvidas e fraquezas. Dominar o ritmo é também controlar os espaços entre as palavras. É saber quando falar, mas principalmente, saber quando não falar. Quando você pausa em pontos inesperados, a atenção do outro é puxada para você. Quando você fala devagar em um momento de tensão, você desacelera o sangue do outro. Quando você repete uma ideia em tom baixo, você imprime ela na mente dele como um selo de autoridade. Quer ganhar uma discussão sem parecer agressivo? Abaixe o tom. Diminua a velocidade. Use pausas que fazem o outro se contorcer de antecipação. Diga menos. E quando falar, entregue cada palavra como se fosse um bisturi cortando certeiro. Os mestres da persuasão não tentam dominar pelo conteúdo. Eles dominam pelo clima. E o clima é criado pelo ritmo. Não se trata do que você diz, mas de como você faz o outro se sentir quando você diz. E quando você faz o outro se sentir pequeno, impulsivo ou reativo, você já venceu. Mesmo que ele ache que ainda está discutindo. Você pode vencer uma discussão sem sequer levantar um argumento, e isso não é exagero, é estratégia. Existe um fenômeno que poucos percebem. Quando você desacelera a conversa, o cérebro do seu oponente acelera. Ele começa a preencher o silêncio com pensamentos, hipóteses e suposições. É como jogar xadrez com alguém que pensa que você vai fazer um movimento, mas você não faz. Ele entra em pânico e começa a errar sozinho. Esse movimento silencioso é usado por negociadores do FBI, por diplomatas, por CEOs e até por bons advogados. Mas o segredo mais sombrio está no mundo da manipulação emocional. Quanto mais calmo você parece, mais o outro duvida do próprio controle. Isso enfraquece a convicção dele. E quando a convicção quebra, ele se torna sugestionável. Agora veja como isso é aplicado nos tribunais. Um advogado experiente pode simplesmente olhar para o júri, esperar 2 segundos e dizer: "Isso, vocês precisam decidir." Silêncio. Só isso. Mas esses 2 segundos viram eternos. O ritmo faz o júri acreditar que ele tem segurança, confiança e poder. E o outro lado perde pontos mesmo com bons argumentos. Essa técnica também pode ser vista em relacionamentos. Quando alguém está gritando, desesperado, e você responde com um tom baixo, tranquilo, olhando nos olhos, você assume o controle emocional. Não importa o conteúdo. A percepção é: quem grita, perdeu. O ritmo é também um instrumento de aura. Pessoas que falam pausadamente, como se suas palavras fossem ouro, são percebidas como mais inteligentes, mesmo que digam coisas simples. E esse efeito é tão poderoso que já foi testado em marketing. 2 vídeos com a mesma frase, mas com ritmos diferentes, tiveram resultados opostos. O vídeo com pausas venceu por larga vantagem. Em uma discussão, você não precisa falar mais alto. Você precisa falar no tempo certo. Faça do silêncio sua arma. Use a lentidão como veneno sutil. E nunca se esqueça: o tom baixo e ritmado é mais forte que um grito desesperado, porque ele ecoa como verdade.
Em uma guerra de palavras, quem controla o tempo, controla tudo. Não é a lógica fria que conquista, é a presença, é a confiança invisível que o ritmo revela. Quando você desacelera, você cria tensão. Quando você pausa, você obriga o outro a preencher com ansiedade. Quando você fala com clareza, pausa e tom firme, o ambiente muda. As pessoas escutam não pelo que você disse, mas porque seu jeito de dizer fez parecer que era importante. É por isso que grandes líderes são lembrados não apenas por suas ideias, mas por como diziam essas ideias. As palavras de Churchill pareciam fogo. As pausas de Obama pareciam cálculo. O silêncio de Putin impõe mais medo do que qualquer ameaça direta. E você? Você vai continuar correndo atrás de argumentos ou vai aprender a dominar o ambiente? A próxima vez que entrar em uma conversa difícil, desacelere. Fale menos. Observe mais. Ensaie sua respiração. Encare nos olhos. E quando for falar, fale como se estivesse no controle de um tribunal. Como se não precisasse da aprovação de ninguém. Como se o tempo fosse seu escravo. Você pode ganhar uma discussão sem vencer, porque quem impõe o ritmo da conversa molda a emoção da outra pessoa. E no final, a emoção sempre vence a razão. Essa é a arma silenciosa dos mestres da persuasão. Você já tentou mudar a opinião de alguém e falhou miseravelmente? Talvez você tenha usado lógica, argumentos perfeitos, fatos incontestáveis. Mas a pessoa simplesmente travou, rejeitou, te ignorou. E talvez até ficou com raiva. Isso acontece porque existe uma regra invisível da persuasão que a maioria nunca aprendeu. Você não pode influenciar alguém enquanto ela se sente atacada. Imagine um castelo. Quando ele está sob ataque, as pontes se erguem, os portões se fecham, os arqueiros sobem nas torres. É assim que funciona a mente de qualquer pessoa. Quando sente que você quer mudá-la, ela se defende. Mas agora, imagine o contrário. Você se aproxima, sem armas, sem ameaças. Observa o castelo, escuta o som das torres e diz: eu entendo por que você construiu essas muralhas. Nesse instante, algo muda. Você não é mais um inimigo. Você é alguém que enxerga. E quem é visto, abaixa a guarda. É por isso que os mestres da persuasão fazem uma coisa antes de tentar qualquer argumento. Eles fazem o outro se sentir compreendido. Essa não é uma técnica de gentileza. É uma arma, uma das mais letais. Porque o ser humano tem uma obsessão ancestral: ser validado, ser visto, ser escutado. Quando isso acontece, tudo muda. Essa é a armadilha invisível. Quando você diz, eu entendo o que você sente, o cérebro da outra pessoa ativa regiões de empatia. Ela se abre, ela se conecta. E é nesse exato momento, nesse único momento de abertura, que você pode plantar a semente da transformação. Mas atenção, fingir compreensão não funciona. O cérebro humano detecta falsidade em milésimos de segundo. É preciso escutar de verdade. Repetir com as próprias palavras o que o outro sente, validar. E só depois, oferecer uma nova visão. Essa é a base. Esse é o chão onde se constrói a verdadeira influência. E quem ignora isso, perde. Porque tentar vencer uma discussão sem antes criar conexão é como tentar construir uma ponte sem fundação. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos interrogadores mais eficazes do exército americano era um homem chamado Hans Scharf. Mas o mais estranho é que ele não usava tortura, não gritava, nunca ameaçava. Na verdade, seus prisioneiros diziam que ele os tratava como convidados. O motivo? Ele entendia a essência da mente humana. Enquanto os inimigos esperavam dor, ele oferecia empatia. Enquanto os soldados capturados se preparavam para resistir, ele os fazia se sentir escutados. E então,
Entre uma conversa e outra, enquanto andavam juntos, ele descobria tudo o que precisava, sem forçar nada. Esse é o poder da percepção. Quando o outro sente que não está sendo atacado, ele abaixa a guarda. E é exatamente aí que a informação flui. A maioria das pessoas pensa que convencer alguém é sobre falar bem. Mas o verdadeiro poder está em ouvir melhor. Quando você ouve com presença, faz perguntas certas e mostra que entende a dor, a lógica do outro começa a se abrir por dentro. O ser humano não resiste à sensação de pertencimento. E você pode usar isso, não para manipular, mas para guiar. Pessoas influentes são especialistas em criar esse espaço de escuta. Nelson Mandela fazia isso em silêncio. Carl Jung fazia isso com perguntas. Robert Greene chama isso de dar espelho ao inimigo. Mostrar que você entende o que ele sente, mesmo que discorde do que ele pensa. Imagine essa cena. Uma mãe tenta convencer o filho a largar um vício. Se ela chegar com críticas, o garoto se fecha. Mas se ela diz, eu sei que isso te faz sentir livre. Eu entendo o porquê disso ter virado uma fuga. Algo muda. Ele abaixa a defesa. E talvez, pela primeira vez, escute de verdade o que ela tem a dizer. Agora traga isso para sua vida. Num debate. Numa venda. Num pedido. Antes de tentar convencer alguém, pare, pergunte. O que essa pessoa acredita? O que ela sente? Se eu estivesse no lugar dela, como eu reagiria? Só então fale, só então direcione, só então entregue o seu ponto de vista. Porque quando você começa validando o mundo do outro, ele te convida para dentro. Mas se você chega derrubando as portas, ele levanta as muralhas. Persuasão começa com escuta. Influência nasce do respeito. E só depois vem a palavra certa, dita no momento certo, que muda tudo. Em 1971, um jovem negro chamado Daryl Davis decidiu entrar em um dos lugares mais perigosos para alguém como ele. Um bar onde membros da Ku Klux Klan se reuniam. O que parecia ser um suicídio social virou uma das maiores lições de persuasão da história. Daryl não foi armado. Não foi com discurso político. Ele foi com uma pergunta. Como você pode me odiar, se nem me conhece? E ao invés de atacar as crenças deles, ele ouviu. Escutou histórias, traumas, argumentos, e um a um, os membros da clã começaram a conversar com ele. Muitos o odiavam no início, mas com o tempo, algo mudou. Daryl os fazia se sentir ouvidos, mesmo quando discordava. E por causa disso, mais de 200 homens da clã entregaram suas vestes a ele e abandonaram o movimento. Isso não é sobre fraqueza, é sobre estratégia. O que Daryl entendeu é que os seres humanos se conectam pelo reconhecimento. Ele não validava o ódio deles, mas validava a humanidade por trás daquilo. E só assim, a mudança foi possível. Agora pense, quantas vezes você perdeu uma oportunidade de influenciar porque quis vencer rápido demais? Quantas vezes quis provar que estava certo, ao invés de provar que entendia? A verdade é que, quando o ego guia uma discussão, a persuasão morre. No mundo real, quem fecha contratos, salva relacionamentos, negocia acordos e muda mentes, não é o mais inteligente. É o mais empático. Aquele que escuta antes de atacar. Que entende antes de contradizer. Que oferece o braço antes de estender o dedo. E isso vale em tudo. Numa venda difícil, numa reunião tensa, numa conversa com seu filho. Antes de tentar mudar alguém, torne-se a pessoa que ela confia. E a única forma de conquistar isso é mostrar que você a compreende mais do que qualquer outro. Essa é a estratégia esquecida. A chave que abre portas que a lógica sozinha nunca abriria. A maioria das pessoas entra em uma discussão querendo vencer, mas os verdadeiros mestres da persuasão entram querendo entender.
Porque quem entende primeiro, domina depois. Você não precisa gritar, não precisa forçar, não precisa provar nada. O seu poder está em enxergar mais fundo do que os outros enxergam. Quando o mundo inteiro está tentando impor ideias, você será aquele que cria espaço. E nesse espaço, a mente do outro se abre sem perceber. Pessoas escutadas se tornam receptivas. Pessoas acolhidas se tornam influenciáveis. Pessoas compreendidas se tornam leais. E é aí que a persuasão atinge seu nível mais alto. Quando a pessoa não sente que foi convencida, sente que decidiu por conta própria. Essa é a arma invisível que poucos usam. Mas os que usam, vencem debates sem levantar a voz. Fecham negócios sem parecer que venderam. Mudam vidas sem parecer que ensinaram. Então, da próxima vez que quiser convencer alguém, lembre-se. Ouça, entenda, valide e só depois fale. Porque quando a pessoa sentir que você a viu de verdade, ela vai deixar você guiá-la para onde quiser. Existe uma regra silenciosa que os maiores estrategistas de todos os tempos sempre obedeceram. As pessoas resistem ao que vem de fora, mas abraçam o que acreditam ter criado. Essa verdade muda completamente o jogo da influência. Porque enquanto os tolos tentam convencer com força, os sábios plantam ideias e deixam que o outro as colha como se fossem suas. Isso não é manipulação vulgar. É arquitetura psicológica. Quando você quer que alguém faça algo, o caminho mais direto não é o confronto. É o espelho. É construir as condições certas, apresentar pistas, fazer perguntas que levem ao destino e deixar que a conclusão pareça ter nascido no coração da outra pessoa. É assim que grandes líderes geram comprometimento, que mestres da negociação fecham acordos impossíveis, que pais influenciam filhos rebeldes, que mentores transformam discípulos e que mentes comuns conseguem mudar a visão de chefes, parceiros, amigos, sem parecer que forçaram nada. Por quê? Porque o ser humano tem uma necessidade profunda de sentir que tem controle, que tomou a decisão, que foi autêntico. Quando alguém sente que uma escolha foi imposta, ele resiste. Mas quando sente que chegou à conclusão por conta própria, defende essa ideia com unhas e dentes. Essa é a diferença entre empurrar e atrair, entre mandar e guiar, entre ser ignorado e ser seguido. Imagine um estrategista político que quer convencer o povo a aceitar um aumento de impostos. Se ele anunciar a medida como uma imposição do governo, vai enfrentar revolta. Mas se ele plantar a ideia em entrevistas, estimular especialistas a falarem sobre a importância de investimentos em infraestrutura, permitir que a mídia debata o tema e deixar que a população chegue à conclusão de que, talvez por um tempo, seja necessário pagar um pouco mais. Então, o que era rejeição vira aceitação. O povo acredita que a ideia foi sua e por isso a defende. Esse princípio é usado todos os dias por negociadores experientes. Eles não dizem, você tem que aceitar minha proposta. Em vez disso, fazem perguntas como, como você resolveria esse problema se estivesse no meu lugar? Ou, qual seria uma solução justa para os dois? Essas perguntas ativam o senso de autoria no outro. E a partir do momento que ele sugere algo próximo ao que o persuasor queria, o acordo se fecha e todos saem com o ego satisfeito. No ambiente corporativo, líderes excepcionais usam essa técnica para lidar com colaboradores difíceis. Em vez de criticar diretamente, conduzem conversas com perguntas abertas, espelham sentimentos e mostram consequências. Com o tempo, o próprio colaborador percebe onde errou e propõe soluções. O resultado? Ele se compromete muito mais com a mudança, porque a decisão partiu dele, mesmo que o líder tenha conduzido tudo nos bastidores. Esse é o segredo que separa os amadores dos mestres.
Enquanto os primeiros empurram ideias, os segundos moldam ambientes para que essas ideias floresçam espontaneamente. É como se a mente da outra pessoa fosse uma terra fértil. Em vez de enterrar uma planta adulta à força, você lança uma semente. Cuida, irriga com estímulos sutis e colhe o fruto no tempo certo. Quer convencer seu parceiro de uma mudança na rotina? Não imponha. Diga, o que você acha que poderíamos fazer para melhorar nosso tempo juntos? Quer que seu chefe aceite sua ideia? Não diga, essa é a melhor opção. Diga, quais caminhos você vê como mais promissores? Eu pensei em algo, mas queria ouvir sua visão primeiro. Porque no final das contas, não se trata do mérito da ideia, mas de quem acredita que a teve. Mas e quando essa estratégia falha? Quando o outro percebe que você está tentando plantar uma ideia? É aqui que muitos se perdem. Porque se você exagerar na manipulação, parecer artificial ou repetir a tática com frequência, a mágica desaparece. O ego humano é sensível e, se sentir manipulado, se fecha de vez. A chave aqui está na sutileza. Nunca comece dizendo onde você quer chegar. Comece com curiosidade. Faça perguntas que abram possibilidades. Use histórias que criem paralelos com o que você deseja. Use exemplos de terceiros. E, acima de tudo, escute com atenção. A mente só se abre quando sente que está sendo respeitada. E mais, aceite que nem toda ideia será aceita na primeira tentativa. Grandes estrategistas trabalham com o tempo, sabem esperar, preferem lançar uma faísca hoje e acender o fogo semanas depois. Não force. Sugira. Não exija. Inspire. E quando sentir que a hora chegou, guie com gentileza. A ilusão de autoria só funciona quando o outro sente liberdade. Qualquer pressão pode quebrar o encanto. Na prática, você pode treinar isso em situações pequenas. Quer que seu amigo experimente um livro que você ama? Em vez de dizer, leia isso, diga, vi esse livro e me lembrei de você. Tem uma parte que fala exatamente o que você comentou outro dia. Pronto. Você não mandou, só plantou a semente, e se ele ler, será porque decidiu. Mesmo que tenha sido você quem conduziu o desejo. No fundo, essa tática não serve apenas para ganhar debates, fechar acordos ou vencer jogos de poder. Ela serve para construir algo maior. Uma reputação de inteligência silenciosa. De alguém que nunca grita, mas sempre é ouvido. De alguém que raramente impõe, mas quase sempre é seguido. De alguém que transforma ambientes sem precisar dominar, que lidera sem precisar se declarar líder. Essa é a arte de transformar sua influência em algo invisível, mas irresistível. No final, a verdadeira influência nunca parece influência. Ela não carrega ordens, nem exige submissão. Ela dança com o outro, silenciosa, e deixa pegadas na mente sem que ele perceba. A arte de fazer alguém acreditar que a ideia foi dele é, na verdade, a arte de abrir espaço para o ego alheio respirar. É por isso que funciona. Porque ninguém luta contra a própria vontade. Ninguém resiste à própria decisão. E é por isso que os grandes estrategistas em qualquer área, negócios, política, relacionamentos, sempre preferem guiar pelas sombras. Eles entendem que a vaidade é uma fortaleza poderosa. Tente invadi-la à força e será esmagado. Mas se você for capaz de fazer com que ela se sinta admirada, se sentirá em casa. E uma vez dentro, você não precisa gritar, basta sussurrar. Então, da próxima vez que quiser convencer alguém, não pergunte: como eu provo que estou certo? Pergunte: como eu faço com que ele mesmo queira isso? Porque enquanto o primeiro caminho exige força e conflito, o segundo exige inteligência e elegância. E o segundo sempre vence, de forma tão sutil que quando percebem já é tarde demais.
Esse é o poder invisível que molda decisões, constrói alianças e transforma ideias em ações. Essa é a verdadeira persuasão. Antes que qualquer palavra seja dita, seu corpo já falou tudo. Antes que sua voz chegue, sua postura já decidiu se você será respeitado, ignorado ou temido. O mundo não julga o que você diz, julga o que você transmite. E a linguagem corporal é o idioma dos instintos. É ela que decide em milissegundos se alguém será atraído por você, obedecerá suas ordens ou tentará te dominar. E o mais perigoso, isso acontece antes que a outra pessoa perceba que está decidindo alguma coisa. Desde o início da história humana, o corpo sempre foi a primeira arma. Um olhar de predador, um gesto de autoridade, um silêncio mais eloquente que qualquer argumento. O general que entra no salão e todos se calam. A mulher que cruza a rua e os olhares se voltam, não por beleza, mas por presença. Nada disso é acidental. São códigos corporais que comunicam poder, segurança e domínio emocional. Você pode tentar persuadir com palavras, mas se seu corpo diz insegurança, tudo está perdido. Pode repetir frases de efeito, decorar técnicas e estudar livros inteiros. Mas se seus ombros caem, se sua cabeça se curva, se seus gestos são hesitantes, o mundo percebe. E a mensagem que fica é clara. Ele não acredita no que está dizendo, porque eu acreditaria. Por isso, dominar a linguagem corporal não é apenas um diferencial. É uma questão de sobrevivência estratégica. É a base silenciosa que sustenta todas as suas ações, seja em uma negociação de milhões, em um primeiro encontro ou em uma disputa de poder. Quem domina o corpo, domina a percepção. E quem domina a percepção, domina o jogo. A linguagem corporal é a forma mais primitiva e, ao mesmo tempo, mais refinada de comunicação. Não importa o idioma, o país ou o século. Um olhar direto, uma postura reta, um sorriso controlado, todos eles falam. Falam antes da boca. Falam mais forte que qualquer discurso. E quando bem usados, têm o poder de dobrar resistências, desarmar adversários e seduzir multidões. O primeiro ponto que transforma sua presença corporal é o eixo da coluna. Parece simples, mas o mundo se divide entre quem ocupa espaço e quem se retrai. Pessoas inseguras encolhem. Pessoas confiantes expandem, e o cérebro de quem observa capta isso automaticamente. Quando você se alinha, com os ombros para trás, peito levemente aberto e queixo firme, você ativa um sinal de dominância silenciosa, não agressiva, mas inegável. Depois vem o ritmo. Pessoas com poder se movem com calma. Elas não são agitadas, não demonstram pressa. Cada gesto é pausado, controlado, firme. Os líderes que geram respeito não fazem movimentos desnecessários. Eles economizam energia. E isso transmite autoridade. Quando você fala e gesticula como se estivesse no controle absoluto da situação, mesmo que não esteja, o outro começa a reagir como se você estivesse. O contato visual é outro divisor de mundos. O olhar que foge transmite medo. O olhar que foca demais transmite ameaça. Mas o olhar que observa com calma, que entra e sai no tempo certo, mostra domínio emocional. Saber sustentar o olhar, mas também saber quando desviá-lo de forma estratégica, é um jogo mental. Os grandes oradores e sedutores usam os olhos como armas silenciosas. Mantêm contato o suficiente para prender a atenção, mas não tanto a ponto de gerar desconforto. É uma dança invisível de poder. O toque é mais sutil ainda. Em ambientes onde o toque é possível, um aperto de mão, um toque no ombro, um cumprimento firme, a forma como você toca diz tudo. Mãos frias, trêmulas ou fracas geram rejeição instintiva. Já um toque firme, breve e seguro cria um campo magnético. Ele comunica: estou aqui, estou seguro, estou presente. E isso mesmo sem palavras pode virar a chave de uma negociação,
de uma aproximação ou de uma conquista. Por fim, a simetria. Os rostos e corpos mais atraentes são simétricos, porque o cérebro associa simetria à saúde, à força e à confiabilidade. Mas mais do que a simetria física, é a simetria nos gestos que causa impacto. Quando os seus gestos estão em harmonia com sua fala, quando o corpo acompanha sua intenção, quando a mão reforça o que a voz diz, o outro acredita, porque tudo parece coerente, e coerência gera confiança. O problema é que a maioria das pessoas vive desconectada do próprio corpo. Elas não percebem seus gestos, andam olhando para o chão, falam com a mão no rosto, sentam tortas, se movimentam como quem pede desculpas por existir. E isso destrói qualquer chance de ser ouvido, seguido ou respeitado. Não importa o quão boas sejam suas ideias, se o corpo trai você, sua mente é ignorada. Mas quando o corpo é treinado, quando a linguagem não verbal é refinada, você pode entrar em uma sala e mudar o clima, pode calar um grupo sem levantar a voz, pode gerar atração sem dizer uma palavra. É um poder ancestral, invisível, mas avassalador. Imagine duas pessoas entrando em uma sala de reunião. A primeira chega olhando para o celular, passos curtos, ombros curvados, voz baixa. A segunda entra em silêncio, com postura reta, cabeça erguida e olhar firme. Nenhuma das duas disse uma palavra, mas todo mundo já sabe quem lidera. Esse é o impacto real da linguagem corporal. Ela antecede o raciocínio, burla a lógica e invade diretamente o território das emoções e instintos. A virada acontece quando você entende que não basta parecer confiante. É preciso treinar o corpo até que a confiança se torne inevitável. E isso começa com hábitos diários. Não estamos falando de truques momentâneos. Estamos falando de reprogramar sua identidade física. E isso exige repetição. Comece com o espelho. Diariamente, observe sua postura ao entrar em um ambiente. Ao se sentar, ao se apresentar. Corrija os detalhes, coluna reta, queixo paralelo ao chão, ombros ligeiramente para trás, braços soltos, mas presentes. Faça isso até se tornar automático. Depois, grave sua comunicação. Fale como se estivesse em uma entrevista, em um vídeo, em uma palestra. E assista. Analise. Onde você parece hesitante. Seus gestos acompanham suas ideias. Sua entonação combina com sua expressão facial. O corpo reforça ou atrapalha suas palavras. Esse exercício, feito por semanas, destrói ilusões e expõe sua comunicação real. Treine o olhar. Vá a um café e tente sustentar o olhar com o atendente por 3 segundos. Faça o mesmo com colegas, desconhecidos, pessoas com quem cruza na rua. Não como desafio, mas como refinamento. Olhar nos olhos com calma é um treino de coragem emocional. Treine o silêncio. Pessoas poderosas não têm medo de pausas. Elas sabem que o silêncio cria tensão, e a tensão gera respeito. Fale menos, pause mais. Faça do silêncio uma arma de presença. Isso reprograma sua relação com o tempo e mostra ao mundo que você não precisa correr para ser ouvido. Por fim, mova-se com intenção. Nada de gestos aleatórios. Cada movimento seu deve ter um motivo. Ao gesticular, reforce uma ideia. Ao andar, siga um trajeto firme. Ao cumprimentar, mantenha o toque breve e confiante. A intenção gera energia, e a energia gera magnetismo. Essa transição leva tempo, porque você não está apenas ajustando gestos, está moldando sua presença, está esculpindo a versão mais poderosa, silenciosa e magnética de si mesmo. E quando essa transformação corporal se completa, algo muda em todos os ambientes que você pisa. As portas se abrem, as conversas se voltam para você, e o mundo passa a perceber, mesmo sem entender por quê, que você é alguém que precisa ser ouvido. No fim, as palavras podem ser questionadas. A lógica pode ser debatida.
Mas o corpo não mente. A linguagem corporal é a sua assinatura invisível. É ela que assina sua confiança antes do aperto de mão. É ela que transmite autoridade antes do primeiro argumento. E é ela que decide, silenciosamente, se as pessoas vão te escutar ou ignorar. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se seu corpo demonstrar insegurança, seu discurso morre antes de nascer. O contrário também é verdadeiro. Com presença, ritmo, domínio emocional e gestos coerentes, até o silêncio convence. Essa é a arma de quem entende que num mundo barulhento, o poder está nos detalhes invisíveis. A maestria da linguagem corporal não é um dom reservado aos carismáticos. É uma construção milimétrica, feita de observação, treino e intenção. É o resultado de alguém que decidiu não deixar sua imagem à mercê do acaso, que decidiu moldar cada gesto como um escultor molda o mármore, com paciência, visão e disciplina. A cada conversa, sua linguagem corporal está votando em quem você quer ser. Está escolhendo entre ser percebido como líder ou como figurante. E a maioria das pessoas nem percebe que está votando contra si mesma todos os dias, sem abrir a boca. Mas você não precisa ser a maioria. A partir de agora, toda sala que você entrar será um palco. Cada gesto seu será um argumento. E antes mesmo que você diga seu nome, o mundo já saberá que você está em controle. Todo mundo quer vencer, mas ninguém quer sofrer. A maioria corre do desconforto como se fosse um inimigo. Mas existe uma verdade que separa os grandes de todos os outros. O sofrimento não é o obstáculo, ele é o caminho. E quem domina essa percepção ganha uma vantagem injusta sobre o mundo. Pense nos maiores nomes da história. Heróis, gênios, líderes, artistas. Todos têm algo em comum. Usaram a dor como matéria-prima. Não fugiram, não reclamaram, não culparam o destino. Eles olharam para dentro, encararam seus próprios abismos e criaram uma ponte com as próprias mãos. É nesse ponto que a maestria começa a tomar forma. Quando você para de resistir ao sofrimento e começa a extrair poder dele. Quando o desconforto se torna o alerta que te empurra para a ação. Quando a dor emocional vira foco. Quando a crise vira criatividade. Só que isso não acontece com frases motivacionais. A virada acontece com consciência brutal. Você precisa aceitar que ninguém virá te salvar. Que o mundo não vai te premiar por ter sofrido. Que o sofrimento por si só não te torna especial. O que te transforma é o que você faz com ele. Nesse momento, você tem duas escolhas. Ou você continua se vitimizando, se sabotando, usando a dor como desculpa para se esconder. Ou você transforma a dor no seu motivo, no seu fogo, na sua disciplina, na sua vantagem. Porque no fim das contas, o sofrimento vai existir de qualquer jeito. A diferença é se ele vai te consumir ou te construir. A maioria das pessoas vive como se o sofrimento fosse uma sentença injusta. Elas perguntam, por que isso aconteceu comigo? Mas os que conquistam a maestria não perguntam isso. Eles olham para a dor e dizem, ótimo, e o que eu posso fazer com isso agora? A diferença entre uma mente fraca e uma mente treinada está exatamente aí, na resposta que você escolhe dar à sua dor. Maestria não é evitar o sofrimento, é usá-lo como um mapa. Toda dor carrega uma mensagem, um alerta, um lembrete de que algo precisa mudar. Se você ignora essa mensagem, o sofrimento se torna paralisia, mas se você escuta, ele vira uma bússola. A dor aponta para a parte da sua vida que está desorganizada. Ela não está ali para te punir, está ali para te ensinar, para moldar o tipo de homem ou mulher que aguenta o mundo real e ainda sorri no meio do caos. Grandes artistas usaram a dor para criar. Grandes líderes usaram a dor para fortalecer sua visão. Grandes estrategistas usaram a dor para traçar novos caminhos. A dor
É a prova de que algo em você ainda se importa, que ainda pulsa, que ainda está vivo. Mas para isso, você precisa abandonar o papel de vítima. O sofrimento não é um pedido de socorro, é um pedido de comando, de ação, de movimento. A dor exige que você haja, que você cresça, que você melhore. Ela é o professor mais duro e o mais necessário. Treinar sua mente para interpretar o sofrimento como combustível muda tudo. Deixa de ser "está difícil" e passa a ser "estou sendo forjado". Deixa de ser "isso me feriu" e passa a ser "isso me ensinou onde sou vulnerável e o que preciso fazer para nunca mais ser ferido assim". Cada golpe vira lapidação. Cada fracasso vira direção. O estoicismo já dizia: o obstáculo é o caminho. Mas o que eles não te explicam é como fazer isso na prática. A resposta está em disciplina e consciência. Se você transforma a dor em rotina produtiva, em estudo disciplinado, em melhora constante, você vira uma máquina imparável. Enquanto os outros esperam que o mundo melhore, você se torna mais forte. E ninguém controla o que é mais forte do que a dor. Há uma diferença entre ser destruído por um trauma e ser definido por ele. A diferença está em quem toma as rédeas, está em quem decide usar a cicatriz como símbolo de guerra e não como desculpa para nunca mais lutar. Se você ainda sente, você ainda pode usar. Se ainda dói, ainda dá para virar combustível. A maestria nasce no silêncio da dor bem canalizada. Não é grito, não é desespero. É aquele olhar de quem passou por tudo e continua em pé, mais afiado do que nunca. Existe um momento exato em que a dor deixa de ser sofrimento e se torna propósito. Não acontece de uma vez. Acontece no acúmulo, na escolha diária de não fugir, de não ceder, de não aceitar o papel de espectador da própria história. Quando você faz isso todos os dias, o que era angústia se transforma em direção. E o que era desespero vira clareza. A dor começa a trabalhar a seu favor. O problema é que quase ninguém chega nesse ponto, porque esse ponto exige disciplina, exige silêncio, exige sacrifício, e a verdade é que a maioria prefere a distração à reconstrução. Mas os mestres não. Eles mergulham, eles sentem tudo, eles queimam por dentro e transformam cada centímetro de dor em competência. Você começa a perceber que a dor pode ser medida de crescimento. Se dói, é porque você está se expandindo. Se incomoda, é porque algo em você está tentando quebrar um padrão antigo. E se você resiste, se você insiste, se você transforma o impulso de desistir em ação, você cria casca, você constrói blindagem, você vira referência. Só que o mundo não vai te aplaudir por isso. Ele nem vai perceber. Mas é exatamente esse o ponto. O sofrimento como combustível não é para provar nada para ninguém. É para provar para si mesmo que você não precisa mais fugir, que você consegue aguentar, que você está no controle, que a sua dor não é mais um fardo, é uma alavanca. E então você começa a buscar a dor com consciência, não a dor destrutiva, mas a dor do esforço, a dor do treino, a dor de fazer o que precisa ser feito quando ninguém está vendo. E você percebe que essa dor é sagrada, que quanto mais você a enfrenta, mais forte você se torna. A maestria surge quando você encara o que todos evitam, quando você vai ao fundo, sozinho, sem plateia. E lá dentro, no lugar onde todos desistem, você encontra uma versão de si que é inquebrável. A partir do momento em que você decide que a dor vai te moldar e não te paralisar, algo muda no seu olhar. Você começa a se mover com um tipo de firmeza que não depende mais de motivação ou aprovação externa. Você carrega uma certeza silenciosa de que, aconteça o que acontecer, você não quebra, você transforma. Essa é a verdadeira definição de maestria. Não é ser invulnerável. É saber usar cada golpe como parte do treino.
É entender que a dor não é o fim, ela é o início da lapidação. E quem domina isso, domina a si mesmo. Porque o mundo vai continuar tentando te derrubar. A única escolha real é se você vai deixar que isso te quebre, ou que isso te fortaleça. Use a dor como faca. Corte o que não serve. Esvazie o que pesa. Molde o que precisa de forma. A cada desafio pergunte: como eu posso sair disso mais preparado do que entrei? Essa pergunta muda o jogo. Essa pergunta transforma sofrimento em crescimento acelerado. E todo crescimento verdadeiro vem daquilo que doeu, mas você decidiu enfrentar. A maioria vai fugir, vai reclamar, vai culpar o mundo. Mas você não. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu. A dor não é sua inimiga. Ela é o seu teste, sua chance, seu chamado. E se você responder com disciplina, foco e coragem, ninguém mais te para. Você já percebeu que os melhores do mundo não treinam como os outros? Enquanto a maioria repete movimentos esperando melhorar com o tempo, os verdadeiros mestres desmontam cada habilidade como se fossem cirurgiões. Eles não praticam muito. Eles praticam com intenção, com foco absoluto, com propósito. Essa é a diferença entre quem treina e quem evolui. Prática deliberada não é fazer algo até se sentir confortável. É justamente o oposto. É se posicionar todos os dias no ponto exato onde você começa a falhar, onde a mente treme, a concentração é exigida, o ego sangra e a paciência é testada. Porque é só nesse lugar que você realmente cresce. Todo o resto é ilusão de progresso, e isso serve para tudo. Oratória, escrita, sedução, inteligência emocional, negócios. Se você quer atingir a maestria, precisa entender uma coisa: repetir sem consciência só cria vícios. Repetir com consciência constrói excelência. O cara que vai na academia e repete o mesmo treino por 2 anos, sem corrigir postura, sem ajustar carga, sem aumentar complexidade, é o mesmo que nunca saiu do lugar. Mas o que corrige cada microdetalhe, o que sente a contração certa, o que registra e melhora 1% a cada dia, esse vira lenda. Robert Greene deixa claro: todo gênio que ele estudou, de Mozart a Da Vinci, de Edison a Jobs, tinha algo em comum. Eles criaram sistemas, rotinas de treinamento precisas, desafiadoras, deliberadas, e mantiveram isso por anos. Por isso, alcançaram um nível que a maioria nunca entenderia. Imagine 2 homens com o mesmo objetivo: dominar a oratória. Ambos assistem aos mesmos vídeos, fazem os mesmos cursos, leem os mesmos livros. Mas um deles se grava, analisa cada vício de linguagem, corrige a postura, controla o ritmo da fala e aumenta a dificuldade das apresentações toda semana. O outro apenas repete frases na frente do espelho, convencido de que está evoluindo. Passam-se 6 meses. Um deles começa a ser chamado para palestras, se destaca em entrevistas e se comunica como um líder. O outro continua no mesmo lugar, se perguntando o que está fazendo de errado. A resposta: prática deliberada. A prática deliberada é o núcleo invisível da maestria. Ela não é confortável, não é divertida e muitas vezes nem é recompensadora no curto prazo. Mas é infalível. Ela exige que você quebre a ilusão de que tempo de prática é o mesmo que progresso. Horas acumuladas não significam nada se forem mal direcionadas. Você pode repetir os mesmos erros por 1000 horas e sair pior do que começou. A prática deliberada começa onde o conforto termina. Robert Greene mostra que gênios não nascem prontos. Eles se forjam em silêncio, em treinos meticulosamente estruturados. Mozart não só tocava piano, ele reescrevia composições, invertia estruturas musicais, praticava sob pressão, sempre empurrando os limites. Leonardo da Vinci não apenas desenhava, ele estudava cadáveres, desenhava ossos, músculos e tecidos, tudo para compreender a base por trás do belo.
Eles não estavam apenas praticando, estavam desmontando a realidade e remontando com perfeição. Para aplicar isso, você precisa criar um sistema de repetição com feedback. Comece pequeno, escolha uma habilidade que deseja dominar. Divida essa habilidade em partes mínimas. Treine uma parte de cada vez. Grave, revise, ajuste e, quando acertar, aumente a dificuldade. Sempre se coloque em desafios que forcem sua mente a criar soluções. Isso mantém o cérebro em estado de alerta e o impede de cair na repetição automática. Quanto mais você erra conscientemente, mais rápido progride. O diferencial da prática deliberada está no detalhe, é no ajuste do tom de voz, no controle da respiração, no movimento sutil do olhar, no jeito de entrar numa sala, no ritmo que você imprime ao contar uma história. É nesse nível que surgem os mestres. E o mais incrível, qualquer pessoa pode atingir esse nível, mas quase ninguém está disposto a suportar a dor de crescer de verdade. A virada acontece quando você abandona a prática passiva e adota um laboratório de experimentos constante. Imagine um ator que grava 50 takes de uma mesma fala, com diferentes emoções, pausas, olhares. Depois, ele assiste todos os vídeos, compara com cenas premiadas, anota falhas, treina só as falhas. Isso é prática deliberada. E ela se torna ainda mais poderosa quando você adiciona pressão real ao processo. Apresentar-se para estranhos. Submeter sua escrita a críticos duros. Treinar improviso ao vivo. Quanto mais variáveis, mais robusto se torna seu domínio. Foi assim que grandes mestres como Benjamin Franklin aprenderam a escrever com perfeição. Ele pegava textos de jornais renomados, desmontava parágrafo por parágrafo, escrevia com suas próprias palavras e depois comparava com o original. Cada discrepância era um sinal de falha, e cada falha era corrigida com obsessão. Não havia pressa, mas também não havia descanso. Havia foco absoluto em melhorar. Um tijolo por dia. Você pode fazer o mesmo com qualquer habilidade. Oratória. Grave suas falas e se assista. Negociação. Simule conversas com perfis difíceis. Escrita. Reescreva textos dos mestres. Memorização. Estude sob interferência. Cada repetição precisa vir com intenção e análise. Sem isso, é só vaidade embalada de produtividade. O que impede a maioria das pessoas de aplicar isso é o ego. Elas não querem ver suas fraquezas, não suportam encarar onde realmente falham. Por isso preferem o conforto da prática superficial, aquela que preenche tempo, mas não transforma nada. Elas não se comprometem com a dor do aperfeiçoamento real, e por isso nunca vão atingir a maestria. Você, por outro lado, já entendeu o jogo. Já percebeu que o verdadeiro mestre não treina para parecer bom. Ele treina até se tornar irrefutável. Ele se constrói onde ninguém vê. Ele transforma suas fraquezas em fortalezas. E faz isso dia após dia, sem aplauso, sem plateia. Porque sabe que no final, a performance pública será apenas o reflexo brutal do treino silencioso. Você não precisa de mais vídeos motivacionais, nem de mais livros acumulando poeira na estante. O que você precisa é de um sistema que transforma cada falha em um novo nível de habilidade. Um ciclo interminável de observação, execução, erro e correção. Essa é a alquimia da maestria. E se você estiver disposto a viver nesse ciclo, vai entrar num seleto grupo de pessoas que não apenas sabem, mas dominam. Quando você adota a prática deliberada como estilo de vida, o mundo ao seu redor muda. As pessoas percebem sua excelência mesmo que você não fale nada. Você transmite autoridade pela forma como age, porque treinou cada movimento, cada palavra, cada reação. Isso é respeito construído com suor invisível. E ninguém pode tirar isso de você. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser melhor hoje do que ontem. E amanhã melhor do que hoje.
É nesse ritmo que os gigantes se constroem. Eles não correm, eles lapidam. E é por isso que, com o tempo, tornam-se inatingíveis. Enquanto os outros ainda estão tentando parecer bons, o mestre já é inevitável. O sistema está agora diante de você. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E funciona. Desde os tempos antigos, todo mestre foi antes um aprendiz. Por trás de cada grande nome da história, há sempre um mentor desconhecido, uma figura oculta, mas decisiva, que acendeu a chama do progresso em silêncio. Ninguém se torna mestre sozinho. A maestria é uma trilha longa demais para ser percorrida às cegas. E é por isso que os mais inteligentes não buscam apenas aprender. Eles se aproximam de quem já viveu o que eles querem viver. Imagine Alexandre sem Aristóteles. Imagine Leonardo da Vinci sem Verrocchio. Steve Jobs sem Robert Friedland. Cada um desses nomes teve alguém que o orientou, guiou, provocou e, acima de tudo, desafiou. Mentores não são apenas fontes de conhecimento, são espelhos de possibilidade. Eles mostram com sua existência que o impossível pode ser alcançado e que há um caminho. Mas o mentor não precisa ser físico. Em tempos como o nosso, ele pode estar em uma palestra, em uma biografia, em um vídeo raro ou até em um gesto sutil observado com atenção. O segredo está em modelar. Buscar nas ações, nas estratégias e nos hábitos dessas figuras o que pode ser incorporado ao seu próprio caminho. Porque a maestria não é uma criação do zero. É uma adaptação contínua das referências certas. E aqui está o erro que destrói milhares de trajetórias promissoras. O orgulho. A ideia de que se pode chegar longe sem ajuda, sem ouvir, sem observar, sem ser moldado por ninguém. Essa ilusão é o que transforma gênios potenciais em talentos desperdiçados. A humildade de seguir por um tempo antes de liderar é o que torna a liderança verdadeira quando finalmente chegar a hora. Se você deseja acelerar sua jornada, busque. Busque por aqueles que já passaram por onde você está. E quando encontrar, ouça, observe, copie se preciso for. Porque nesse estágio, copiar não é fraqueza, é inteligência estratégica. Alguns vivem para impressionar, outros para deixar um impacto. Enquanto muitos constroem currículos, poucos constroem legados. A diferença está no foco. Um pensa em conquistar títulos, o outro em transformar realidades. Um é lembrado em papéis, o outro em memórias, em instituições, em movimentos. E o caminho da maestria nunca foi sobre status. Foi sempre sobre servir algo maior do que o próprio ego. Desde os tempos antigos, aqueles que marcaram a história não foram os que seguiram todas as regras do jogo, mas os que criaram novas regras com suas ações. Eles sabiam que não basta ser bom. É preciso ser inesquecível. E isso só acontece quando você decide que sua existência vai significar algo para o mundo. Quando você escolhe ser mais do que um profissional bem-sucedido, escolhe ser um símbolo de excelência. Construir um legado não exige fama, exige consistência, não exige aplausos, exige propósito. Quando você coloca sua energia em algo que continua existindo, mesmo depois que você se vai, um projeto, uma ideia, um sistema, uma cultura, então você está deixando pegadas no tempo. E essas pegadas, cedo ou tarde, se tornam estradas para outras pessoas trilharem. A maestria não se resume ao domínio de uma habilidade. Ela culmina no momento em que sua jornada inspira a transformação de outras jornadas. O verdadeiro mestre não acumula poder só para si. Ele se torna o elo entre o passado e o futuro. Ele se torna uma ponte viva entre eras, gerações e visões de mundo. Construir um legado é um jogo silencioso, mas imortal. Enquanto o mundo se distrai com prêmios, holofotes e seguidores, os verdadeiros mestres agem nos bastidores.
Eles plantam árvores que não vão ver crescer. Criam sistemas que vão beneficiar pessoas que nunca conhecerão. O objetivo deles não é receber aplausos, mas criar estruturas sólidas que resistem ao tempo, à inveja, à erosão dos modismos. Essa é a diferença entre quem vive no agora e quem atua no sempre. O agora exige pressa, pressiona pelo resultado imediato, valoriza o espetáculo. O sempre exige visão, paciência e uma estratégia que não se curva às urgências do ego. Se você quer aplicar a maestria no seu cotidiano, comece rompendo com a lógica do resultado rápido. Escolha ações que plantem raízes, não apenas que brilhem por instantes. Todo dia, ao acordar, a pergunta não deve ser o que vou conquistar hoje, mas o que estou construindo que vai durar. Essa simples mudança de mentalidade tira você do ciclo dos amadores e coloca sua mente no campo dos impérios. Você deixa de pensar como um operário e começa a agir como um arquiteto. O operário constrói paredes. O arquiteto desenha o futuro. E aqui entra uma prática diária concreta. Documentar sua jornada. Sim, escreva, grave, registre. Crie processos e ensine o que está aprendendo. Não espere estar pronto. Faça com o que tem, com o que sabe. Porque o legado não nasce da perfeição. Ele nasce do registro. O que não é documentado se perde. E o que é compartilhado pode ser perpetuado. Além disso, envolva outras pessoas. Legado não se constrói sozinho. Crie uma cultura, forme discípulos, compartilhe a visão. Uma pessoa comprometida com um legado não teme ser copiada. Ela entende que quanto mais pessoas replicarem seus princípios, mais forte sua presença se torna. É por isso que os mestres não escondem o jogo. Eles estruturam o jogo. No seu trabalho, pense em processos que funcionem mesmo na sua ausência. No seu conteúdo, pense em ideias que continuem reverberando mesmo se o canal for apagado. Nos seus relacionamentos, pense em valores que você está transmitindo sem perceber. Tudo isso é legado. Tudo isso molda o mundo muito depois que você parte. A aplicação prática disso começa com uma decisão radical. Parar de viver pelo reconhecimento dos outros e começar a viver pelo alinhamento com algo maior. Isso muda suas escolhas, muda seu vocabulário, muda até seu círculo de influência. Você começa a buscar mais profundidade do que popularidade. E esse é o solo fértil da verdadeira grandeza. Imagine um homem que cresceu na pobreza, foi ignorado por todos durante anos, ridicularizado por não seguir o caminho comum e desacreditado quando começou a ensinar uma filosofia própria sobre excelência. Esse homem era Bruce Lee. Ele não queria apenas ser mais um ator ou mais um lutador. Queria ser um sistema, uma ideia viva. Ele fundou o Jeet Kune Do, não como um estilo fechado, mas como um legado, uma arte sem forma, capaz de evoluir. O legado dele não está apenas em filmes, está na transformação que ele causou, na forma como o mundo entende movimento, disciplina, identidade e filosofia de vida. É isso que poucos entendem. Legado é sobre impacto duradouro, não visibilidade momentânea. Você pode passar a vida inteira sendo aplaudido e ainda assim ser esquecido uma semana depois de morrer. Mas se você encarna um princípio com tanta força que esse princípio começa a viver nas ações de outras pessoas, então você não morre. Você se torna um arquétipo, e arquétipos não envelhecem. Eles se multiplicam. Veja outro exemplo, Nikola Tesla. Durante sua vida, ele foi abandonado, ignorado, roubado. Morreu pobre. Mas o legado dele é tão profundo que, décadas depois, é impossível falar de energia, ciência ou tecnologia sem que seu nome seja invocado. Tesla não construiu um currículo.
Ele construiu um corpo de ideias que o mundo ainda está tentando alcançar. Sua vida foi sacrificada pela construção de algo maior. E isso é maestria em estado puro. O que esses exemplos mostram é que um legado forte exige sacrifício, exige escolhas difíceis. Às vezes, você vai ser chamado de lunático. Vão dizer que você não tem foco, que está desperdiçando tempo tentando criar algo muito maior do que você. Mas o tempo vai mostrar quem estava certo. Porque o tempo respeita a consistência. O tempo é aliado dos que constroem devagar, mas com firmeza. Se você quer aplicar a maestria diariamente, escolha todos os dias entre o imediatismo e o legado. Escolha entre o aplauso e a construção. Escolha entre parecer e ser. Essa escolha silenciosa, feita no íntimo da sua rotina, vai se transformar em algo que as próximas gerações vão chamar de inspiração. A verdadeira maestria não é medida em diplomas, cargos ou seguidores. Ela é medida pela transformação que você deixa nos outros, mesmo quando você não está mais presente. Quando você decide construir um legado, sua rotina muda. Cada ação sua passa a ser um tijolo, cada escolha, uma fundação. Cada renúncia, um alicerce invisível que sustenta algo que vai muito além de você. O mundo atual prega velocidade, resultado imediato, gratificação instantânea. Mas os maiores mestres da história caminharam no escuro por anos, moldando seu ofício no silêncio, enquanto o mundo os ignorava. É nesse território de invisibilidade que o verdadeiro poder se constrói, porque tudo o que nasce rápido demais morre do mesmo jeito. Mas tudo o que é forjado com paciência, intenção e propósito se torna eterno. Quando você morre, seu currículo morre com você. Mas seu legado continua caminhando em outras pernas, vivendo em outras mentes, respirando em outras histórias. Ele não precisa do seu nome. Ele só precisa da sua coragem. E é por isso que a maestria não é para todos. Ela é para quem aceita pagar o preço de ser incompreendido no presente para ser indispensável no futuro. A pergunta que você precisa se fazer não é o que vou conquistar esse ano, mas sim, o que ainda estará de pé quando eu não estiver mais aqui? Porque, quando essa resposta for clara, você não vai mais precisar de motivação. Imagine olhar para sua vida daqui a 10 anos e perceber que tudo mudou. Você fala com mais firmeza, age com mais precisão, toma decisões com mais frieza. As pessoas te respeitam, te escutam, te seguem. Mas nada disso aconteceu por acaso. A verdade é que tudo começou com um simples hábito: ouvir as ideias certas, todos os dias, no trânsito, na academia, antes de dormir. Aos poucos, sua mente foi moldada pelas palavras de Robert Greene. Você começou a pensar como um estrategista, sentir como um mestre, agir como um sedutor e viver como alguém que conhece o jogo. Se você chegou até aqui, é porque sente o chamado. Esses livros não são entretenimento, são manuais de poder real. E o que nós fizemos foi transformar esse conteúdo proibido em um formato que você pode absorver no seu ritmo. Criamos um curso com os resumos completos dos 5 livros mais poderosos da história, em formato audiobook profissional, com 2 a 4 horas de duração cada, narrados com intensidade, clareza e profundidade. São mais de 15 horas de conteúdo direto ao ponto, com as estratégias mais perigosas de As 48 Leis do Poder, as táticas ocultas de A Arte da Sedução, as batalhas internas e externas de As 33 Estratégias de Guerra, o mapa da excelência de maestria e os códigos psicológicos mais secretos de As Leis da Natureza Humana. E o melhor: todo mês vamos lançar de 1 a 3 novos resumos, para que você continue evoluindo com as ideias mais poderosas que já foram escritas. Você não vai precisar perder tempo com livros rasos ou conteúdos genéricos.
Vai direto ao que funciona, ao que transforma, ao que te faz respeitado em qualquer ambiente. Clique no link abaixo e acesse agora a coleção completa. Você vai ouvir um capítulo e não vai conseguir parar. Vai começar o dia com uma ideia perigosa na cabeça. Vai dormir com uma estratégia nova em mente. E pouco a pouco, sem perceber, você vai se tornar uma versão que poucos conhecem. Uma versão que incomoda. Uma versão que comanda. Uma versão que conquista. Bem-vindo ao seu novo jogo. Agora, você tem as armas certas. Use com sabedoria. E que ninguém perceba o quanto você mudou. Até que seja tarde demais.